Glória a Deus. Graça e paz, amadas. Amém. Vocês estão bem? Quero dizer que é uma honra, é um prazer mesmo estar com vocês. Quem não me conhece, eu sou a Alexandra, esposa do pastor Márcio. Nós estamos liderando a igreja de Galante. E a igreja de Galante tem sido um sucesso. Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus tem feito muito mais daquilo que nós temos pedido ou pensado. Conforme o poder que opera em nós. Deus tem feito coisas grandiosas acontecer naquele lugar, porque a palavra está envolvida, e aonde a palavra está envolvida, é impossível coisas não acontecerem. Eu digo sempre que essa palavra, ela transforma a vida de qualquer pessoa, ela muda a vida de qualquer pessoa que queira aceitar a palavra e que queira viver de acordo com os princípios da palavra. Então eu quero te deixar aqui o abraço das meninas de Galante. Tem uma turma boa lá, uma turma boa que está crendo, que está confessando e que estamos gerando coisas, amados, gerando coisas no nosso espírito, confessando coisas, e vai acontecer, porque Deus vela para cumprir a sua palavra, e o que tem saído da nossa boca é a palavra. Então não tem como Deus não fazer as coisas acontecerem, amém? Então nessa noite nós vamos conversar um pouquinho, a respeito de palavra. Nós vamos falar um pouco, eu não sei se você sabe do meu estilo de ministrar. Não te preocupe, porque eu não é chateada, é porque a unção me pega e eu falo coisas mesmo, Então desde já guarda teu coração se sair alguma coisa, e às vezes a palavra vem para trazer ajustes, para trazer consertos, Deus é o nosso Pai, Ele nos ama demais, e tudo que Ele faz para nós é para um benefício, para algo proveitoso. Deus não traz a palavra dEle, Deus não traz a revelação da palavra dEle para nós ficarmos da mesma forma. Nós precisamos ser mulheres fortes, nós precisamos ser mulheres ousadas no Espírito, nós precisamos mesmo, amados, andar de acordo com a palavra. Essa palavra, ela funciona. Essa palavra, ela muda vidas. Essa palavra, a palavra de Deus, ela transforma qualquer situação. Não existe nada que Deus, através da sua palavra, não possa modificar. Então eu e você, nós fomos chamados por Deus para viver uma vida nessa terra de acordo com a palavra, seguindo os ensinamentos, seguindo a vontade de Deus. Amados, eu e você, nós fomos tirados, literalmente, de uma condição. E Deus nos colocou em uma posição. Ele nos tirou de uma condição. Alexandra, condição de quê? Nós estávamos numa condição de pecadores. Nós estávamos numa condição de perdedoras. Nós estávamos numa condição de fracas. Nós estávamos numa condição que não podíamos nada. Mas aí veio Jesus e a sua palavra. E a Bíblia diz, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele te tirou de uma condição e te colocou numa posição. Essa posição hoje é de mais que vencedora. Essa posição hoje é de forte. Essa posição hoje é de sábia. Essa posição hoje é de equilibrada. Porque foi Ele que nos colocou. E eu fico feliz demais quando eu começo a pensar nessas coisas. Eu fico grata demais, amados. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa posição que você e eu estamos hoje, existe um linguajar correto, adequado para se falar. Não é de qualquer jeito, não é mais de qualquer forma, porque o velho homem morreu. A velha mulher, ela está morta. Então, se aquela velha mulher está morta, se você nasceu de novo, se você tem Jesus Cristo dentro de você, a vida de Deus está dentro de você, e você é um espírito. E se nós somos um espírito, nós temos que falar de acordo com a palavra, para que coisas aconteçam. Amado, Deus vela para cumprir essa palavra. Eu digo a vocês, temos provado do poder de Deus. Temos provado da manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas sabe como? Falando.
a coisa certa, declarando a coisa certa. Sabe, queridas, eu sei do que eu estou falando, porque eu vim do mundão, né? Eu não tinha uma família crente, eu não nasci em um lar cristão. E eu sei que eu precisei alinhar a minha boca pela palavra. Eu precisei alinhar, trazer cativo a minha mente e entender que hoje eu sou diferente. Então eu preciso falar de acordo com o que a palavra fala, para ter os mesmos benefícios, queridas. Eu não sei se você sabe, mas tem muita mulher padecendo. Tem muita mulher sofrendo, e isso não é a vontade de Deus. Deus não enviou Jesus Cristo para que ninguém padeça. Deus enviou Jesus Cristo para dar uma nova vida, para que ninguém pereça. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Então eu e você, nós temos um poder na nossa boca. Nós temos um poder, amados, criativo de Deus. Mas na maioria das vezes, nós esquecemos isso. Ei, deixa eu te dizer, não é o simples fato de ser crente que eu vou ser abençoada. Não é o simples fato de eu andar com a Bíblia embaixo do braço e vir para a igreja que as coisas vão acontecer. Existe uma parte que é minha e que é sua para fazer. E é começar a falar a coisa certa. Pare de falar bobagens. Pare de falar incredulidade. Pare de falar que você não pode. Porque quem está dentro de você é poderoso. Quem está dentro de você, querida, sabe do potencial que você tem. E muitas das vezes estamos assim, recebemos um convite, mas eu não posso, isso é para mim, tu é louca, vou nada. Porque realmente, você não sabe quem está dentro de você. Quem está dentro de você é o Todo-Poderoso. Aquele que te capacita, aquele que te ensina, aquele que te conduz, aquele que te mostra a direção, aquele que te mostra o rumo. Ei, quem está dentro de você é o Espírito Santo da graça, que pode fazer o que você não pode fazer, mas ele te capacita. Ele te capacita a fazer as coisas certas. Mas a nossa boca, amados, nós precisamos, queridas, alinhar o nosso linguajar à vontade de Deus, para que coisas aconteçam. Porque senão não vai acontecer. Deus tem compromisso com a palavra que sai da nossa boca. Outra coisa é engano. Eu queria muito te dizer que dá certo, mas não dá. Porque eu já falei errado e não funcionou. Eu já falei errado e não deu certo. Eu já disse o que eu pensava e não funcionou. Eu já disse o que o meu marido era. Eu vendo com os olhos naturais. Porque meu marido nem sempre foi pastor. Não funcionou. Sabe o que funcionou? A palavra saindo da minha boca. Sabe o que funcionou? Eu alinhar os meus pensamentos, renovar a minha mente e começar a falar como Deus falaria numa situação. Como Deus fala, eu falo. Sem ver, Alexandra? Sem ver. Porque fé é isso. Fala sem ver. Porque fé não espera acontecer. Fé fala antes de acontecer, amados. Precisamos ter esse cuidado. Porque eu e você sabemos que nós conversamos demais. E muitas das vezes não é a palavra de Deus. Qual o benefício que vamos ter? Nenhum. Amada, depois que eu entendi isso, meu Deus, como eu fui vigilante com o que sai da minha boca. Para não vir dano para a minha vida. Porque antes eu não sabia que era assim. Então eu falava tudo, que vinha na teia, que dava na cachola, eu lançava. E as coisas só piorando.
E as coisas só piorando, e as coisas só piorando. Mas a vida de Deus não estava dentro de mim? O Espírito Santo não estava dentro de mim? E Ele não disse que veio para dentro de mim para me ajudar acerca de todas as coisas? O Espírito Santo da verdade, Ele veio para dentro de mim para me ajudar naquilo que eu não entendo. Para dar aquele sinalzinho que eu falei coisa errada, que eu falei besteira. Então, ultimamente, eu estou muito cuidadosa com o que sai da minha boca. Se é para sair, sai a palavra que constrói, que modifica, que traz êxito para a minha vida, amadas. Eu não quero viver nessa terra de todo jeito, nem de qualquer jeito. Não quero, amadas. Eu vivia de todo jeito, de qualquer jeito no mundo. Mas eu vim para um reino de santidade. Deus me alcançou para me comer o melhor dessa terra. Ei, tem o melhor dessa terra para você. Deus tem coisas para fazer por você e para você, para a sua família. Mas se eu entender isso, falando tudo que dá na teia, falando bobagem, não acontece. Não vai acontecer, amadas. Eu tenho visto meninas lá conosco. E quando elas começam a conversar, Deus nos dá essa capacidade, porque vem dele e a gente está falando incredulidade. E eu disse, você precisa melhorar o seu linguajar. Você precisa alinhar a sua boca com a palavra. Falar o que Deus fala. Mas Ale, mas eu não sou assim. Ei, mas Deus te vê assim. Não é que eu não sou, é que Deus me chamou para ser. Deus me chamou para ser. Deus te chamou para ser, amadas. Não te contenta. Não te acostuma. Não acha natural as coisas acontecendo e você com um poder tremendo dentro de você sem usar. Satanás bagunça, bagunça, bagunça e você lá, calada. É porque é a vontade de Deus, é porque eu não sou uma das escolhidas, tal, tal. Não, amadas. Deus pode mudar essa situação. Mas primeiro quem tem que mudar sou eu e você. A começar do que sai da nossa boca. É como um gato. Eu gosto muito de dar esse exemplo. O gato e o rato. É interessante que o gato, ele não come o rato. Eu não sei se você já observou, mas o gato, ele só brinca com o rato. E estava no meu quintal e tinha um ratinho pequenininho e tinha um gato. E eu fiquei na janela observando. E é interessante que quando o rato se movia, o gato botava a pata dele em cima. Aí o rato se fazia de morto. Aí o gato ia para bem longe e ficava só observando. Quando o rato se mexia, o gato ia lá de novo e botava a mão. Muitas das vezes, Satanás não está nos matando, não, mas está botando a mão em cima da gente. Porque estamos falando coisas erradas. E quando eu falo coisa errada, eu dou legalidade para coisas erradas acontecerem. E isso não é a vontade de Deus, amados. Deus chamou um exército de mulheres para mudar uma geração. Você tem um poder dentro de você para chegar perto de qualquer pessoa e falar desse amor que é tão grande, que transforma vidas. Mas eu e você nos achamos tão pequenininhas que dá vergonha de falar. Dá vergonha de dizer o que Deus fez. Dá vergonha de expressar os feitos do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, você não foi chamada, amadas, só para estar sentada aí, não. Não foi só para isso que Deus te chamou. Não foi só para isso que Jesus morreu por você. Deus te chamou para você levantar outras pessoas com a palavra que você tem dentro de você. Deus te chamou para você mudar o seu destino pela palavra. Porque Deus providenciou todas as coisas, amadas. Mas o meu futuro, o meu presente, ele vai ser afetado por aquilo que sai da minha boca.
E muitas das vezes nós estamos afetando a nossa vida com as palavras de negatividade que saem da nossa boca. Jesus disse: eu só falo o que eu ouvi o Pai falar. Paulo disse: eu sou imitador de Cristo. Nós temos que imitar alguém. Nós precisamos imitar alguém. E deixa eu te dizer, imita essa palavra. Imite a palavra de Deus. Para que Deus, amadas, possa fazer o que Ele tem para fazer. Deus tem transformado as nossas vidas. A vida daquelas mulheres. Amada, você não tem noção do poder dessa palavra. O que Deus tem feito através dessa palavra. Abre tua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abre tua Bíblia. Aleluia. Lá em Salmos. Deixa isso aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Salmos 33. Salmo 33. Diga para a sua irmã, a palavra é a verdade. Se eu falar certo, coisas certas vão acontecer. Pode ter certeza disso. Se você falar certo, coisas que é para acontecer, vai acontecer. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Em Salmo 33, no verso 6, diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ei, Ele falou, você tem que falar. Ele falou a coisa certa. Jesus, Ele só falava a palavra. Jesus não deixava sair da sua boca incredulidade. Jesus não deixava sair da sua boca talvez. Será que acontece? Não, Jesus só falava a palavra. Jesus só expressava a palavra, porque Ele sabia o poder criativo que tem a palavra. Existe um poder criativo quando a palavra sai de dentro de você. Há um poder que é liberado, amados, pela palavra. Existe um poder que quando você fala, a minha casa é abençoada. Muitas das vezes a gente estamos amaldiçoando a nossa casa com a nossa boca. Você precisa aprender a abençoar o seu lar. A dizer que a sua casa é uma bênção. A dizer que os seus filhos é uma bênção. A dizer que seu emprego é uma bênção. Sabe, amado, eu posso construir coisas pela palavra. Mas falando em incredulidade, não vai acontecer. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Não acontece, amadas. Eu provei. E eu sei que não funciona. E o que não funciona eu não quero. Já padeci demais. Já sofri demais. Já fui tapete demais de Satanás. Quando não conhecia a verdade. Ele já fez o que ele queria. Ele dançou, ele cirandou. Ei, mas eu não tinha a palavra. Só que hoje eu e Cristo somos maioria. Hoje eu posso ser o que a Bíblia diz que eu sou. Hoje você pode ser o que a palavra diz que você é. Você pode fazer, amadas, coisas que a palavra diz que você pode. É a vontade de Deus te agraciar com coisas. É a vontade de Deus, amados, fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas para coisas extraordinárias acontecer, o simples tem que começar a acontecer.
E o simples é começar a falar. A gente acha tão simples que a gente acha natural e não faz. Então é melhor dizer que não dá certo. Então é melhor dizer que não tem. Então é melhor dizer que não pode. Do que dizer eu posso. Eu sou suprida. Eu sou abençoada. Eu sou próspera. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso mudar situações dentro da minha casa. Sem a palavra, amados, você não vai mudar nada. Você vai só acrescentar anos e anos de crente. E você não vai provar o que Deus tem para você. E eu acredito que isso não é a nossa vontade. A nossa vontade é provar as coisas excelentes de Deus. A nossa vontade é comer o melhor dessa terra. Venhamos e convenhamos, nós queremos comer o melhor dessa terra. Nós queremos provar as coisas excelentes. Nós queremos, amadas. Nós queremos ter uma boa casa. E isso não é pecado. Comprei a minha casa agora. Fico maravilhada com o que Deus fez. Eu digo, Senhor, isso é você. Mas tu sabe quantos anos eu passei declarando a minha casa? Quase 4 anos. Passei 10 morando de aluguel. Quase 4 anos. Declarando a minha casa. Pai, obrigado. Era pagando o aluguel e pai, obrigado. Porque eu vou comprar minha casa. Pai, obrigado, porque eu vou comprar minha casa. Tu sabe quanto tempo eu passei declarando o meu carro? Ia para a garagem feito uma louca. E dizia, eu já vejo. Estou vendo meu carro, olha, Jesus, que coisa linda. Não tinha nada na garagem. Ah, loucura. E eu chamava a existência. Quando eu saía, que eu fechava o portão, pai, obrigado, porque esses dias estão acabando de eu andar de ônibus. Pai, esses dias estão acabando de eu andar na chuva. Ei, deixa eu te dizer, e veio. Porque Deus é fiel e vela para cumprir a sua palavra. Mas eu e você precisamos falar o correto. Não é porque eu não tinha, não é porque eu não tinha o recurso, porque eu não tinha nem o recurso, viu? Eu não tinha nem o dinheiro. Para nada. Mas aquele que está dentro de mim, tem. E quando eu falo a palavra, eu chamo para mim. E eu comecei a chamar o que eu queria para mim. E aconteceu. E fomos para a Caixa comprar a nossa casa. E na primeira negociação deu errado. E eu saí de lá, eu digo, Satanás, você vai largar o que é meu. Isso é você impedindo, porque Deus já me deu. Isso é você e o que é meu. E voltei a declarar novamente. Não desisti. Ei, quem crê não desiste. Quem crê não desiste no primeiro não. Recebeu não, continua crendo. Porque o sim de Deus você tem. O sim dele você tem. E se o sim dele você tem, você só precisa dele para as coisas acontecerem. Você precisa da palavra dele para acontecer. E eu comecei a falar. E meu marido falava de um lado, eu falava do outro. E eu dizia, meu filho, eu já vejo a minha casa. Eu já vejo a minha casa novinha. E amada, Deus me deu uma casa zero. Zero pipoco, como se diz. Com cheiro de novo. Porque é assim que Deus faz. É porque eu sou agraciada por Ele, ou tenho um xodózinho com Ele, não. É porque eu decidi viver a palavra. Eu decidi servir ao Senhor de verdade. Sabe, amados, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Quando eu penso na integridade, na exatidão que Ele é, no caráter dEle, no que Ele faz por mim. Amadas, não tem como viver de todo jeito. Não tem como ser só um oba-oba. Não dá. Eu quero a manifestação das coisas de Deus nessa terra para mim. Eu vou para o céu. Isso é bem verdade. Mas eu estou na terra. Eu estou na terra e eu preciso de coisas aqui na terra.
E se Ele já me deu toda sorte de bênçãos, se Ele já providenciou para mim, por que não vem? Porque estamos falando errado. Quem fala errado, come errado. Porque a Bíblia diz claramente que dos lábios o coração se farta. É dos lábios, amado, o coração se farta. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente começa a falar negativo, entra pelo nosso ouvido. Desce para cá, para o nosso coração. E quando nós menos esperamos, estamos falando incredulidade, porque a boca fala do que o coração está cheio. E isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer nessa noite a você, se você se comprometer a segurar essa sua boca, a falar a coisa certa, a declarar a coisa certa, eu quero te dizer que vai acontecer. Se você entender que há um poder na tua língua, você vai falar a coisa certa. E coisas vão ser transformadas. Sabe, amadas, você pode transformar o seu casamento pela palavra. Às vezes estamos orando muito e nada contra quem ora. Jejuamos, mas não falamos correto. Você pode dizer, será que é assim? É assim. Mas não falamos correto. O meu casamento, o meu esposo, ele foi transformado pela confissão da palavra. Deixa eu te dar um testemunho. Tem uma menina na igreja, se chama Marcela. O esposo dela não queria nada com Jesus, nada. Não gostava de crente. Você sabe o que ela fazia todos os cultos? Ela chegava e ela botava a Bíblia lá, separando a cadeira dele. E ninguém sentava naquela cadeira. Quando ela chegava, ela dizia o nome dele, obrigado, Senhor, porque ele vai estar aqui. Obrigado, Senhor, porque ele vai estar aqui. Confessando aquilo que ela acreditava. E amados, para a honra e glória do Senhor, faz 1 ano que o marido dela aceitou Jesus. Está dentro da igreja. Mas quando ela veio conversar comigo, que ela começou mais a ler, tu não está dizendo que ele não quer, eu digo, a primeira a mudar vai ser você, querida. Ou você muda o que sai da sua boca, ou não vai acontecer. Porque morte e vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que é que você está comendo? O que é que você quer comer? Porque eu quero comer o melhor da terra. E se eu quero comer o melhor da terra, eu preciso falar as coisas corretas. Para me provar as excelências de Deus. E hoje o marido dela está na igreja, amadas. É algo extraordinário você vê a palavra tendo o efeito que ela diz que faz. Deus não mente. Quando Deus diz na sua palavra que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, já está dizendo tudo. Ele não mente. Ele não é homem para enganar, Ele não vai nos enganar. Se Ele diz, fala assim, você precisa falar assim. Para que coisas aconteçam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Começa a abençoar, amadas, no lugar de amaldiçoar. No lugar de falar palavras que não agradam ao Senhor. Porque Ele está velando para cumprir. Eu fico imaginando Deus olhando para você, velando a palavra que sai da sua boca. Ele está lá velando, observando o que sai. Isso não é uma brincadeira, amadas. Por isso que tem tanto servo de Deus sem provar as grandezas de Deus. É porque Ele quer? Não é. Senão Ele não teria enviado o próprio Jesus. Ele enviou Jesus com uma finalidade. É por isso que Ele nos tirou de uma condição e nos colocou nessa posição. Posição de mais que vencedoras. Posição, amadas, de forte mesmo. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Isso não é uma mentira.
Nós podemos falar e coisas acontecerem pelo poder da palavra. Nós podemos mudar a situação dentro da nossa casa. A sua casa não é para ser um lar de bagunça, de contenda, de briga, de arenga. Não, sabe por quê? Porque você está nela. E se você está nela, o poder de Deus está em você para rebater tudo aquilo que Satanás levantar dentro da sua casa. Mas se eu não entender, eu vou ser roubada. E amadas, eu vou te dizer uma coisa, eu fui tão roubada no mundo. Meu Deus do céu, tão inocente, fazendo a obra de Satanás o tempo todo, sem ganhar nada, sofrendo, padecendo, sendo humilhada. Aí Jesus me chama, Jesus me dá uma nova vida, Jesus transforma a minha história, muda a minha história. E eu sei que pode melhorar, por que é que eu não vou fazer? Eu só vou ser beneficiada. Então, se eu vou ser beneficiada, eu vou fazer. É por isso que lá em João, não, em Romanos, no capítulo 10, no verso 10, ele diz claramente, se com a tua boca a coisa certa, para que eu e você prove o que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandiosas para você, mulher. Você não tem provado o que Deus tem para você. Mas não é culpa dele. É culpa minha e sua. Porque eu também não tenho provado. Eu tenho alinhado. Quando eu percebo, amadas, é automático. É automático. Quando surge uma situação, eu digo, vou silenciar. Eu vou me calar. Eu não vou falar incredulidade. Temos declarado naquela igreja. Uma igreja gloriosa, grandiosa. Uma igreja poderosa, mulheres sendo libertas. E Deus está fazendo, queridas. Deus está fazendo. Entrou uma menina agora, morava com outra menina. Com filho e tudo. Registrado no papel e tudo, amadas. Ela aceitou Jesus, deixou a menina, está para casar agora. Ei, o que é isso? O poder da palavra. O poder da palavra. E ela fez uma tatuagem grande nas costas com o nome da menina. E preocupada porque tinha que apagar. E eu disse, fica tranquila. Deus não traz em conta o tempo da ignorância. Você é nova criatura. Fica tranquila. O que você fez no passado, tem coisas que não tem como apagar. E hoje, amadas, a menina tem revelações. Ela escuta coisas, ela sonha coisas extraordinárias. Mas sabe que nós, a nossa equipe, você sabe o que é que a gente faz? Nós nos trancamos lá e declaramos a palavra. Nós não falamos incredulidade. Nós não falamos que não vai dar certo. Não, amado, nós declaramos a palavra. Porque é a palavra que vai modificar a vida daquelas pessoas. Ei, aquela cidade de Galante, ela vai deixar de ser conhecida como a cidade do trem do forró. E ela vai ser conhecida como a cidade de Deus, onde opera os milagres. Porque temos declarado a palavra. E vai se cumprir, amada, tudo o que nós temos falado. Porque isso é a vontade de Deus. Tenho ouvido muitos áudios de pastor Band, a respeito de incredulidade, porque eu quero a cada dia ficar mais firmada. Sabe, quando eu escuto ele falar, e ele diz que é uma loucura, onde um prédio não tinha nada, e pelo poder criativo, o poder da palavra, passou a existir. Ei, amadas, não é só para ele. Isso não é só para uma categoria. Isso é para todos que creem e que querem fazer. E hoje vemos a nossa nave-mãe, o espetáculo que é. Mas não era daquela forma. Ele teve que falar a coisa certa. Ele teve que romper com a incredulidade. Ele teve que romper com a dúvida. Porque dúvida é inimiga de fé, amadas. E quando eu duvido, eu estou dizendo que Deus não é capaz de fazer. E Ele é capaz de fazer. Eu não posso duvidar, eu tenho que crer.
temos declarado. Não temos uma bateria, temos declarado a bateria. Não tínhamos o teclado, declaramos o teclado, ganhamos o teclado 0, amadas. Temos confessado, é louco, é uma loucura. Ei, mas funciona. E se funciona, eu quero provar. E se é de Deus, eu quero para mim. Se acontece com uns, porque não acontece comigo? A falha não está em Deus, está em mim. Então, se está em mim, eu vou consertar. Se o erro está em mim, amada, eu vou consertar. Porque eu quero comer o melhor dessa terra. Eu quero que pessoas que estejam ao meu lado sejam impactadas pelo poder dessa palavra. Eu não quero ser só crente, ser crente por ser crente. Não, eu não quero só ser uma mulher evangélica. Não, amados, eu quero ser poderosa em Deus. Eu quero fazer mesmo para que o nome dele seja exaltado. Para que ele seja exaltado e as pessoas dizem, e tem esse Deus que essa menina está falando? E existe esse que transforma casamento? Tem esse Deus mesmo que muda uma situação? Tem esse Deus mesmo? Eu quero que as pessoas vejam o Senhor como Ele é. Mas deixa eu lhe dizer, vai ser através de nós. Vai ser através de mim e de você. Falando a coisa certa. Provérbios, no capítulo 18. Aleluia. Eu já estou encerrando, queridas. Aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Provérbios, no capítulo 18. Verso 20, diz assim: do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você está entendendo que é algo muito sério? Os teus lábios, a tua boca precisa falar a coisa certa, para que coisas aconteçam. Porque do fruto da boca o coração se farta. Do que produz os teus lábios, é daquilo que sai dos teus lábios, se satisfaz. Da nossa boca, amadas, tem que sair vida. E vida é a palavra de Deus. Não tem como sair incredulidade e Deus fazer. É por isso que aqueles 10, quando foram espiar a terra, e olharam a terra, e viram a terra, e só Josué e Calebe estavam com aquela convicção, entendiam o que Deus falou, não falou besteira. E eles entraram, os outros não. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado. Eles eram simplesmente para ir espiar a terra. Eles não tinham que opinar. Deus já deu a sua palavra para mim e para você. Nós só precisamos falar. Então comece a falar que a sua casa é uma bênção. Comece a declarar, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Sabe, amados, eu tiro um tempo mesmo para ter essa comunhão com o Senhor. E eu começo a falar aquilo que eu desejo para a minha vida. E nem tudo está pronto. Nem tudo está aos meus olhos visível. Ei, mas a palavra não me diz nada a respeito disso. Ele diz que fé crê com o coração e fala com a boca. Eu creio aqui e falo aqui. Para coisas acontecerem. E é isso que tem acontecido. Eu falo a palavra, mesmo vendo que meu armário está vazio. Mesmo vendo que não tem. Eu não digo, meu Deus, não tem nada. Não. Pai, obrigado pela provisão. Se eu abrir a minha geladeira e não tem aquela carne que eu quero, eu não digo, eita, não tem carne. Não, eu digo, Pai, obrigado pela carne que vai chegar. Alinhar
a minha voz, os meus pensamentos pela palavra de Deus. Porque Deus é um Deus de provisão. Então vai acontecer. Porque Ele é fiel. Deus não muda, amadas. Deus não muda e nem vai mudar, porque passamos por adversidades. Deus não vai mudar o que foi estabelecido na palavra dele, porque choramos, porque nos entristecemos. Não, Ele não vai mudar por conta disso. Sabe o que é que vai mudar a nossa vida? É a palavra de Deus. E, amadas, eu acredito que vocês têm a palavra de Deus o suficiente para falar a coisa certa. Eu acredito que você é capaz de deixar de falar incredulidade e falar o que Deus fala. Eu acredito que você tem ouvido nesse lugar a palavra de Deus. Então, se você escuta a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Para que coisas aconteçam. Para que coisas sejam rompidas pelo poder dessa palavra. Essa é a lei da fé, amadas. Eu criei, por isso falei. É assim que Jesus fazia. Jesus falava. É assim que Paulo fazia. Paulo falava a coisa certa. Era assim que os discípulos falavam a coisa certa. Eu e você temos que falar a coisa certa, minha irmã. Não te acostuma com a tua vida. Claro que você não vai se revoltar. Mas deixa eu te dizer, Deus tem muito mais para você. Eu quero dizer nessa noite para você que Deus tem o melhor para você. Tem coisas para se romper, tem coisas para acontecer, só depende de você. Só depende de você para o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Mas comece, mude. Amanheça o dia e não fale mal do seu trabalho. Não diga, eu vou para aquele trabalho. Ai, Jesus. Não, amada, amanheça o dia glorificando e dizendo, Pai, eu abençoo o meu trabalho. Porque amaldiçoamos com a nossa boca. Falamos bobagem demais. Abençoe o seu ambiente. Reclamamos demais e esquecemos da palavra. Onde é a palavra que vai garantir o meu dia? É a palavra que garante o teu dia. É a palavra que garante o teu futuro. É a palavra que garante o teu sucesso. A palavra de Deus foi enviada com uma finalidade para mudar a sua vida e a minha vida. E, amada, se não está mudando, somos nós que temos que mudar. Nessa noite eu quero dizer a você, mude o seu linguajar. E você vai ver você provando o melhor dessa terra. Amém? Curva a tua cabeça, nós vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças essa noite. Queremos te dizer, Pai Santo, muito obrigado. Primeiro pela sua presença nesse lugar. Obrigado pela sua santidade, pela sua bondade. Obrigado porque você é Senhor das nossas vidas. E, Senhor, queremos te pedir no nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a cada dia a alinhar a nossa vida, Senhor, com a palavra. Sabemos, Pai, que a sua palavra, ela é luz para os nossos caminhos e ela é lâmpada para os nossos pés. Ela, Pai, ajusta as nossas veredas. E, Senhor, queremos seguir você. Não estamos aqui de brincadeira. Queremos te agradar. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, ajudador, parceiro, nos ajude. Nos ajude a quando o pensamento vier para falar o que te desagrada, nós possamos frear a nossa boca, Pai. Colocar um freio para que não saia a incredulidade, para que o Senhor, Pai querido, possa trabalhar a nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos consagramos ao Senhor nessa noite e dizemos sim à sua vontade. Dizemos sim ao seu querer. Se cumpra em nós, Pai, a sua vontade, em nome de Jesus.